Abre aí comigo Romanos 12. Romanos 12. Tem um versículo em Romanos 12 que é um versículo que tem sido chave para mim há talvez uma década já. É o versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Fala comigo, metanoia. Essa palavra metanoia é o que foi traduzido no português, renovação da vossa mente. No texto original é só metanoia, que significa arrependimento. Olha só que interessante, ele começa dizendo, o apóstolo Paulo, ele fala: não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque o mundo tem uma forma. Faz sentido? Então quando você vive no mundo, você tem uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de desejar, uma forma de se conduzir. Eu lembro quando eu estava conversando com um jovem, há mais ou menos, sei lá, uns 8, 9 anos atrás, recém-convertido, lá na igreja, na Zion, e estava lá eu conversando no final do culto. Ele falou assim: pastor, eu tenho que confessar que eu estou batalhando esse pecado da pornografia. E eu escutei lá a confissão dele, fiz uma oração com ele no final, dei alguns conselhos para ele, recém-convertido. E depois de uns 2 meses ele voltou a pedir, me sinalizou no final do culto: preciso conversar com você, pastor. Eu falei: no final do culto a gente conversa. E no final do culto puxei ele de canto, ele falou: pastor, não estou aguentando mais, eu não estou conseguindo me livrar desse negócio, e eu estou debaixo de, sei lá, esse peso que... Eu falei: tá bom, você está caindo nesse pecado, você precisa confessar, vou morar aqui comigo, você precisa se arrepender, eu vou ministrar a tua vida agora e vou te dar algumas diretrizes e a gente vai vencer isso aqui. Depois de 1 mês ele voltou novamente, final do culto, e eu puxei ele de canto: e aí, como é que você está? E daí ele falou assim: eu acho que eu não sou crente. Eu falei: por quê? Eu acho que eu não me converti, pastor. Mas por que você está pensando isso? Porque eu não consigo me livrar desse negócio. Isso aqui sei lá, é um negócio que parece que não sai de mim. Eu falei: quantos anos você tem? 19. Tá bom. Com quantos anos você começou a se envolver com esse lixo? Com 10. Tá bom. Então com 10 anos de idade, você e seus amigos começaram a se envolver com isso. E você se converteu há quanto tempo? 6 meses atrás. Tá bom. Então você passou dos seus 10 até seus 18 ou até seus 19 envolvido com esse pecado. Era constante. Tá bom. Quando você se envolveu com esse pecado antes de conhecer Jesus, como é que você se sentia? Você se sentia mal quando você praticava isso? Todo mundo fazia, meu pai falava que é normal, meus amigos faziam. Quando é que você passou a sentir que isso não era coisa boa para você? Depois que eu vim para a igreja. Não, na verdade quando você se converteu. É verdade, quando eu me converti. Então deixa eu explicar o que aconteceu. Você teve uma regeneração no teu espírito. Por isso que aquilo que antigamente era a forma do mundo, agora não é mais a tua identidade. Você tem uma nova identidade, por isso que está tendo um conflito da tua nova identidade com a tua prática antiga. Esse é o sinal que de fato você é um crente. Esse é o sinal que de fato você se converteu. O que a gente precisa fazer é a renovação da sua mente. Faz sentido? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Jesus não entra na nossa mente, Jesus entra no nosso espírito. Eu e você, seres tripartidários, somos feitos de corpo, de alma e de espírito. Faz sentido? E quando a gente fala alma, se você estiver anotando, a tua alma é a tua mente, os teus sentimentos e os teus desejos. E se você for para pensar, é justamente na tua alma que se origina todo tipo de tentação e todo tipo de pecado. É na minha mente, é nos meus desejos e nos meus sentimentos. O meu espírito já foi regenerado no
ato do arrependimento. Fala comigo, ato do arrependimento. Agora, quando o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 12:2, metanoia, você tem que entender que arrependimento carrega duas perspectivas. Anota isso aqui, que isso aqui vai te ajudar muito. Me ajudou muito, me trouxe muita liberdade isso. A primeira perspectiva do arrependimento é o ato do arrependimento. Eu tenho arrependimento quando eu venho para a cruz. Eu estou indo nessa direção, eu tenho um arrependimento que eu falo, epa, que nem aconteceu comigo naquela boate, aquela noite que o Espírito Santo me encontrou. Não é por aqui que eu tenho que ir, estou errado, isso aqui é a forma do mundo, eu não vou me conformar com o mundo, eu vou fazer um giro de 180 graus, isso aqui é o ato do arrependimento. Tudo bem? Daí eu sigo na direção oposta. Quando isso acontece, nós chamamos isso de conversão, o teu espírito está regenerado. Faz sentido? Mas o que ainda está faltando é a segunda perspectiva do arrependimento, que é o processo de arrependimento. Então o arrependimento, ele é em um ato e ele é também um processo. O ato do arrependimento você experimenta, por exemplo, no momento da salvação, mas o processo do arrependimento, até hoje eu estou investido nisso. Até eu morrer eu vou estar num processo de arrependimento. O que seria esse processo de arrependimento? Muitos se arrependem o suficiente para irem para o céu, conversão. Mas poucos são aqueles que se arrependem o suficiente para trazer o céu para a terra. O que significa isso? Eu preciso renovar minha mente todos os dias. Todos os dias eu vou ter situações onde a verdade bíblica vai entrar em conflito com a forma do mundo. E se eu fizer com que a verdade bíblica venha colidir, amassar, atropelar a forma do mundo, eu estou sendo santificado, um pouquinho mais. E daí eu volto e repito esse processo. Eu sou santificado, um pouquinho mais. Então a pergunta que tem que ser feita é: o que a Bíblia fala acerca do dinheiro? O que o mundo fala sobre dinheiro? Ponha as duas falas de dinheiro, um contra o outro, e quem é que vai sobrepujar o outro? Se a Bíblia vence, agora a tua mentalidade está mais renovada. Faz sentido? O que a Bíblia fala sobre sexualidade? O que o mundo fala que é a forma de sexualidade? Se você põe os dois para duelarem, quem vence? Se for a Bíblia, aí então a tua mentalidade está sendo renovada. Faz sentido? Qual que é o problema? Quando crentes falam sim ao ato do arrependimento e negam o processo do arrependimento. Você está salvo, mas você está vivendo aqui nessa terra como um derrotado, porque você não está crendo da maneira correta. Faz sentido o que eu estou falando? Você creu uma vez para a vida eterna. João 10:10. A palavra de Deus diz que Jesus veio nos dar vida e vida em... Sabe, você creu uma vez para você ter a vida eterna. Quem pode dizer amém para isso? Amém. Você creu, por isso que você é um crente. Mas você crê todos os dias para você ter a vida em abundância. Eu creio uma vez para ser salvo, mas quando eu acordo amanhã, eu abro a palavra fala algo sobre o meu dia a dia e a forma como eu tenho que viver. Eu falo, eu vou crer mais uma vez, eu vou crer amanhã mais uma vez, depois de amanhã eu vou crer mais uma vez, semana que vem eu vou crer mais uma vez. Esse processo aonde a verdade bíblica está atropelando a forma da mentalidade do mundo na minha vida é a santificação. Faz sentido? E todos nós precisamos passar por isso. E Paulo está dizendo: se você quiser ser transformado, não é apenas no ato do arrependimento. O ato do arrependimento vai regenerar teu espírito, mas para você ter a vitória aqui nessa terra. Eu não sei você, mas eu suspeito que você não quer apenas ser salvo no espírito, e você quer viver a vitória ainda aqui na terra. Sim ou não? Sim. Eu amo que o salmista ora. O salmista Davi, ele diz: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu não vou ver a bondade do Senhor só no céu. Você já parou para pensar que no céu você não vai expulsar demônio? No céu você não vai poder curar ninguém.
No céu você não vai conseguir evangelizar ninguém. Tem certas coisas que só consegue fazer desse lado da eternidade. No céu você não vai fazer nenhum discípulo. Só se faz discípulo aqui na terra. Só se cura enfermo aqui na terra. Só se expulsa demônio aqui na terra. Só traz reconciliação a casamento aqui na terra. Só vê reconciliação do pródigo voltando para a casa do pai aqui na terra. Quando você chegar no céu, você vai estar ocupado fazendo outras coisas. Por exemplo, adorar a Deus. Santo, 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 santo. Agora, nesse momento, eu preciso de vitória. Eu preciso de dunamis para dar testemunho acerca da ressurreição. E eu preciso de grande graça para discipular nações. E para isso, você precisa então renovar a tua mente. Faz sentido? Então, se você quer ter transformação, quem quer ter transformação aqui hoje? O Senhor está falando metanoia, renove tua mente. Então você precisa fazer isso. Por quê? Segue comigo o versículo 2, ele diz aqui: para que venhas conhecer. Qual que é o oposto do conhecimento? Fala comigo, ignorância. Você não quer ser um crente ignorante. Você quer ser um crente conhecedor. Conhecedor do quê? Da boa, perfeita vontade de Deus a vocês. Theo, o que eu tenho que fazer da minha vida? Renove tua mente e você vai conhecer. Theo, para onde é que eu estou indo? Renove tua mente, abrace o arrependimento e Deus vai te mostrar. Theo, que emprego que eu devo procurar? Renove tua mente e o Senhor vai deixar claro. Theo, com quem que eu devo casar? Renove tua mente, seja espiritual e você vai ter o discernimento. Faz sentido? Quando você abraça o processo de renovação da tua mente, quando você diz constantemente, eu quero ter um arrependimento diário, você está se transformando. E por que isso é importante? Hoje eu creio que a mudança e transformação vai ficar muito claro que não é resultado de mudança de comportamento. Aí eu preciso parar de ver pornografia. Sim, você precisa parar de ver pornografia, mas você não vai parar de ver pornografia simplesmente falando, eu preciso parar de ver pornografia. Você vai ter que começar a pensar diferente, você vai precisar crer diferente. Faz sentido? Quando você mudar as tuas crenças, os teus comportamentos vão seguir. Então, obviamente que você tem que mudar comportamento, mas a mudança sustentável vem a partir de uma mudança de mentalidade. Quantos aqui estão prontos para ter a tua mente transformada hoje? Hoje eu quero falar sobre mudança de mentalidade. E sabe, uma das coisas que eu entendo é que a verdade revelada, ela não é necessariamente a garantia da verdade absorvida. Sabe o que eu tenho visto? Crentes que estão vindo para a igreja há 1 década, 2 décadas, estão sendo expostos a verdades reveladas. Você vem, você escuta a revelação da palavra e uau, uau, que legal, que incrível. Você participa de um culto incrível com esse ministério de louvor aqui incrível, e você está sendo impactado, uau. Mas não é porque você tem a exposição para uma verdade revelada que você teve a absorção daquela verdade. Faz sentido? Você precisa chegar num lugar onde essa verdade, ela entra em você e muda a tua mentalidade. E uma das maneiras que eu creio que nos ajuda a fazer isso, não apenas ter a verdade revelada, mas a verdade que realmente entra em nós, é declaração. Fala comigo, declaração. Sabe que existe poder na ponta da tua língua, não é isso que Provérbios fala? Existe poder para morte e vida, e assim o homem é, de acordo com a sua declaração. Então o que você tem declarado? Eu faço declarações. Agora deixa eu dizer uma coisa, você deveria fazer declarações, e você deveria fazer declarações não para convencer ninguém. Eu não faço declarações para convencer pessoas, eu faço declaração para me convencer.
Porque tantas vezes eu questiono aquilo que eu escuto de Deus, eu questiono aquilo que eu leio na palavra, então eu tenho que fazer declarações, e quando eu declaro aquilo, para que aquilo venha a ser um gatilho de vida para dentro da minha própria vida, eu começo a ver que aquilo está me convencendo, está me transformando, a minha mentalidade está sendo mudada. Quem pode dizer amém para isso? Então é possível você mudar aquilo que você acredita. Você acredita que é possível mudar suas crenças? Porque na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas como Abraão, exemplo de pessoas como Gideão. Eles eram pessoas que não pensavam certo, não acreditavam certo, e de repente Deus fez um trabalho de metanoia. O Senhor Espírito Santo, obviamente eles concordando com aquilo, entrando em concordância com o mover, foram expostos à metanoia, e daqui a pouco Gideão, que se via como um covarde, agora se vê como um homem valente. E daqui a pouco Abraão, que se via como homem estéril, ele se enxerga como um pai de multidões. Pedro teve uma mudança de crença. Pedro, você vê nitidamente o momento dele como um negador de Jesus para o evangelista ousado de Jesus. Você tem pessoas como Paulo, que tiveram sua mentalidade transformada. Eu creio e tenho orado para que Deus vai mudar as nossas mentalidades hoje. Quem pode dizer amém para isso? Então eu quero ver hoje mudança na maneira como nós cremos. Então eu quero dividir com você hoje 5 crenças que vão transformar a tua vida. Você está pronto? 5 crenças que transformarão a tua vida. Se estiver anotando, anota aí. Eu vejo essas crenças na Bíblia, e se você começa a declarar essas crenças, e novamente, não declare isso para convencer ninguém, declare isso para você se convencer. Eu lembro quando eu comecei esse processo na minha própria vida, e continuo no processo, eu comecei a escrever essas crenças em post-it. Sabe post-it? E eu colava no meu banheiro, eu colava na minha cozinha, eu colei post-it até dentro da geladeira, eu colava post-it na maçaneta da casa, eu colava post-it no meu carro, até no retrovisor, no cantinho, para não obstruir a visão, mas estava lá, estava no rádio, todo lugar que eu olhava, no meu armário, até de colado de fora para dentro do chuveiro, eu estou lá tomando banho, estou lendo as declarações, e eu declarava. Eu passei mais ou menos 6 meses só declarando as mesmas coisas. Eu sou um filho perdoado, bem maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Hoje eu quero falar sobre declarações. A primeira declaração que você precisa declarar para mudar a tua crença é: eu creio que o mundo espiritual é superior ao mundo físico. Você precisa crer nisso, senão a partir daí, se você não consegue crer nisso, esquece o resto. Você começa crendo que o mundo espiritual é superior ao mundo físico. Eu creio que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Hebreus 11:3, a palavra de Deus diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deixa eu dizer mais uma vez, ele fala aqui, de modo que aquilo que se vê, o que ele está dizendo? Aquilo que é visível não foi feito do que é visível. Em outras palavras, aquilo que é visível não surgiu do visível, mas do invisível. Segue? Portanto, o invisível, que é o espiritual, é superior ao visível, que é o físico. Tudo que você está vivendo aqui no físico é simplesmente uma reação de uma ação espiritual. Deixa eu repetir, tudo que você vive no físico é uma reação a uma ação do espírito. Se você estudou física, Isaac Newton, na sua terceira lei, ação e reação. Para cada ação tem uma reação. A ação, de acordo com Hebreus 11, começa no mundo espiritual. Tudo que você viu aqui foi criado a partir do invisível. Não é assim que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2? E disse Deus, que haja luz, e houve.
As palavras de Deus têm poder criativo. Por isso, quando Deus fala, você vai ser um pai das nações, ou um pai de multidão, o homem pode olhar e falar assim: eu estou velho demais para ter filho. Mas o poder da palavra criativa encontra um lugar para aterrizar no espírito daquele homem. Existe uma combustão que começa então um processo de transformação. Então para de olhar para o teu físico. Você tem que olhar para o teu invisível. Espírito Santo de Deus, as tuas palavras têm poder de criação. Gera em mim aquilo que a tua palavra está dizendo. Eu preciso crer que o mundo espiritual é superior ao mundo físico, senão mais nada vai dar certo. Você vai ser só guiado pelos seus 5 sentidos. Você vai ser só guiado por aquilo que cabe dentro da tua mente humana. Quantos aqui entendem que o Senhor usa as coisas nécias desse mundo para confundir os sábios? Ele está querendo pegar certas coisas que você fala assim: eu não estou entendendo. É por isso que ele quer fazer, porque você não entende. Quando você não entende, mas dá o passo de fé, ele faz você andar sobre as águas. Não faz sentido um homem conseguir andar sobre as águas. A lei humana não explica isso. Mas quando Deus traz a palavra tem em si teor de poder criativo. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando você entende, fala assim: eu acredito que o mundo espiritual, ele é mais real que o mundo físico. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 2, abre lá comigo, 1 Coríntios 2, 14. Diz assim: quem não tem um espírito, espírito com E maiúsculo. Todos nós temos um espírito com E minúsculo. Ele está falando aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo faz residência no teu espírito na regeneração, na conversão. Então ele está falando assim: o não convertido, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. É por isso que quando você se converte, o pessoal fala: esse cara pirou. Alguém escutou isso? Porque agora você entrou numa outra dimensão, e ele não entrou nessa outra dimensão. Ele está falando da tua nova dimensão fora daquela dimensão. Então para ele, aquilo que é a coisa mais real para você, que é o espiritual, para ele que está no mundo físico, parece loucura. Ele não entende, não deveria entender, porque ele é carnal. A palavra de Deus fala: pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem certos processos na tua vida que vão ofender uma mente lógica, e tem que ser assim, senão você não é espiritual. E quando ofende a mente lógica, você tem que entender que as pessoas não têm outra alternativa a não ser ficar ofendidas. Então você tem que estender graça, você tem que estender compreensão, você tem que estender empatia e falar: olha, um dia, quando você experimentar o que Jesus fez na minha vida, você vai discernir espiritualmente o que está acontecendo na minha vida. Até então eu vou continuar orando, te amando, e vou crer que Deus vai te trazer para dentro do reino. Olha só o versículo 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então uma das coisas que você precisa abraçar é: Deus, quando o Senhor fala comigo, eu vou crer que a tua palavra não apenas diz a verdade, mas está transformando a minha realidade para ir de acordo com a tua verdade. Ele não simplesmente está dando fatos para você, ele está te levando para uma experiência. Não é isso que eu citei aqui, Gênesis 1, a palavra de Deus fala naquele capítulo, antes de dizer haja luz, a fala do versículo 2 é: a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Como que é isso na prática? Deixa eu explicar como isso acontece na minha vida. Pode ser um pouco diferente para você, mas eu vou dividir minha experiência. Quando eu começo a entender, tem certas coisas que estão sem forma, estão vazias, eu não enxergo como isso vai acontecer. Financeiramente, não faz sentido. Medicinalmente, não faz sentido. Relacionalmente, psicologicamente, também não faz sentido. Mas Deus, se o teu Espírito Santo puder pairar sobre essas águas, se o teu Espírito Santo conseguir pairar sobre essa circunstância, a única coisa que eu preciso é de uma palavra. Então tem momentos que eu entro no meu quarto para adorar o Senhor, e eu estou lá,
Às vezes eu começo arrumando minhas coisas e eu ponho o louvor adoração lá, e está lá na caixinha tocando. E daí eu vou arrumando as coisas e de repente eu começo a orar no Espírito. Estou lá. De repente eu sinto o Espírito Santo falando assim, ó, vem mais perto. Daí eu paro de arrumar, daí eu começo. Eis-me aqui, Senhor. E o Espírito Santo fala, eu quero você mais perto. Às vezes eu deito na minha cama e fico lá orando em línguas. E de repente eu sinto como existe um pairar do Espírito Santo. Quem aqui já sentiu o Espírito Santo invadir o teu carro no trânsito? O Espírito Santo entrar dentro do teu cantinho de oração lá na tua casa. Você já sentiu isso? Aquele momento que você está cozinhando na cozinha, mas parece que o Espírito Santo entrou no meio da adoração que está tocando na tua caixinha. Naquele momento tem uma presença de Deus pairando sobre a tua situação. E tem momentos que você está orando por uma filha tua, tem momentos que você está orando pela situação do teu trabalho, orando pela tua igreja, pelos teus pastores, orando por um irmão, e de repente vem aquela presença. O que está acontecendo? Existe o pairar do Espírito Santo sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. É um momento de você sair de petição para declaração. Daí você vai começar a declarar. Eu declaro que você vai voltar para Jesus em nome de Jesus. Eu declaro que a finança vai chegar para a provisão dessa missão que o Senhor me deu. Eu declaro agora que o relatório do médico é inferior ao relatório dos médicos. Você começa a fazer declaração. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro libertação em nome de Jesus. As escamas dos seus olhos vão cair agora em nome de Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, se você vai chegar e falar assim, é um passe de mágica, eu vou fazer declarações. Não vai acontecer. Mas quando você consegue entrar na atmosfera espiritual, porque ela é mais real que a física, e você abre mão do controle dos teus 5 sentidos, para entrar nesse patamar físico que é mais real, ali, de acordo com a palavra de Deus, existe a colisão do Espírito e sua palavra, criação. Tem muitas coisas que você está pedindo que não é mais você pedir, você tem que declarar. Às vezes você começa com petição, mas de repente vem fé gerando aqui, ó, sabe? Fé vai subindo, uma ousadia do Espírito, às vezes misturado com uma ira santa, e de repente você fala assim, não vai ficar assim não, isso aqui está errado, isso aqui está fora da lei espiritual, isso aí, quem é você, seu incircunciso? O que está acontecendo aqui? Ele está discernindo, espiritualmente falando, isso aqui é uma ilegalidade, vai entrar de acordo com a legalidade espiritual. Fisicamente pode ser que isso é a realidade, mas espiritualmente isso não é a verdade. Então você vai entrar, sair da realidade física, e através da declaração eu te ponho na verdade espiritual. Você tem que começar a fazer declaração. Fala para quem está do teu lado, você começa a fazer declaração. Você só faz declaração porque você acredita que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Segunda coisa que eu declaro: eu creio em todas as promessas de Deus sobre a minha vida. Anota isso. Eu creio em todas as promessas de Deus sobre a minha vida. Eu não creio em algumas, eu não creio em parte, eu não creio em maioria, eu creio em todas as promessas de Deus sobre a minha vida. Alguém tem que escutar isso aqui hoje à noite. Você precisa crer em todas as promessas de Deus sobre você. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro 1, versículo 3 diz assim: visto como seu divino poder. Não é o teu poder, não é o poder da igreja, do pastor, do bispo, do apóstolo, não, é o poder de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Você não está confiando no homem, nós todos somos só vasos de Deus, canais de Deus. O que está operando em nós é o divino poder. E olha só o que está escrito aqui: visto como o seu divino poder nos deu tudo. A palavra aqui é tudo. Sabe o que quer dizer tudo no grego original? Tudo. Tudo o que diz respeito à vida e piedade. Você quer viver a vida piedosa? Você tem tudo nele. O divino poder que pôs o Espírito vivificado dentro de você, te dá também a habilidade para você ter tudo o que você precisa, a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
Olha só, Hebreus capítulo 10, abre aí comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 23, Hebreus 10, 23, fala aqui: apeguemo-nos com firmeza. Tem alguns que estão aí no texto, agarrai, sabe, é o agarrar. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Para pensar, se ele está falando para você se apegar com firmeza, é que vai ter circunstâncias e situações onde turbulências, crises, chacoalhares vão tentar fazer com que as promessas de Deus venham escapar da tua mão. Você já passou por turbulência na tua vida? O Senhor falou uma coisa e de repente, semana seguinte você está duvidando, será que foi Ele que falou isso mesmo? Por que você está duvidando que se foi Ele que está falando, se foi isso mesmo? Porque as circunstâncias estão totalmente opostas, você está numa turbulência, e por isso Ele está falando assim: olha, você vai passar por turbulência, segura, agarra, firme nas promessas. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Sabe o que eu descobri? Como que eu consigo me apegar mais e mais nas promessas de Deus? Eu consigo me apegar mais e mais nas promessas de Deus quando eu cresço no meu conhecimento da natureza de Deus. Quanto mais eu sou convicto que Ele é fiel, mais eu olho e falo assim: vale a pena segurar firme nisso. Quanto mais eu estou convicto e experimento a bondade dEle, eu falo: Ele nunca me frustrou um dia da minha vida, não vai me frustrar agora. Eu me agarro nas promessas de Deus. Eu sei que eu estou passando por uma turbulência, mas porque Ele é fiel, eu me agarro nisso com tudo o que eu tenho. E algo poderoso começa a acontecer quando você começa a meditar nessas promessas. Então, quais são as promessas que você precisa meditar? Tem algumas promessas, que nem eu falei do post-it. Você tem que começar a declarar, você tem que escrever, bota, declara e medita. Porque algo poderoso começa a acontecer quando você aumenta a tua meditação e declaração nas promessas de Deus. E vão ter momentos onde o Senhor vai enfatizar certas promessas chaves na tua vida. Então, quando a gente fala sobre promessas, deixa eu deixar uma coisa aqui bem claro. Você vai ter promessas que vão ser logos. Você vai ter promessas que serão rema. Promessas que são logos são promessas que estão escritas na palavra, na Bíblia para você. Promessas que são rema são aquelas que são vivificadas, específicas para as tuas circunstâncias. Você não vai encontrar na Bíblia a resposta de qual faculdade você tem que fazer. Você não vai encontrar na Bíblia a resposta se você tem que mudar ou não de cidade. Mas se você conseguir ser fiel e agarrar nas promessas que são logos, aquelas que estão já escritas na palavra, aí então Deus vai te confiar com aquelas que são específicas à tua circunstância. Faz sentido? E uma coisa extremamente importante: as promessas que são rema, elas nunca, fala comigo, nunca vão contrariar as promessas que são logos. Porque a profecia que é inspirada de Deus nunca vai contra a palavra escrita de Deus. Faz sentido? Isso aí já te poupa dos danos das profetadas que dão por aí. Então, quando você começa a julgar a profecia, a primeira coisa que você tem que pensar: isso aqui é bíblico. O Senhor está te dizendo que você tem que largar a tua mulher, Ele tem uma terra prometida para você. Você já sabe que isso aí é um falso profeta. Faz sentido? Porque a palavra profética sempre se alinha e se submete à palavra escrita. Então tem momentos que você vai ter as palavras proféticas que são específicas, e o Senhor está falando assim: olha, eu quero que você se agarre nelas, mas você vai julgá-las. E uma das coisas que eu vejo isso na palavra é a relação do apóstolo Paulo com Timóteo. Abre aí comigo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, que é um pai na fé para Timóteo, seu filho na fé, ele fala: Timóteo, meu filho, eu dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Sabe, essa parte do combater o bom combate às vezes é tão poético, né? É digno de uma tatuagem. Combata o bom combate, sei lá, sabe, que nem tudo posso naquele que me fortalece. É tipo, são os versículos de tatuagem.
Mas as pessoas não percebem o contexto disso. Qual que é o contexto quando ele fala, seguindo-as, você combate o bom combate? É que você recebeu palavras proféticas, que você vai ter que se agarrar nelas, que elas não serão fáceis, e elas não se cumprirão simplesmente de maneira leviana. Vai requerer de você um combate para cumprir certas palavras proféticas. Você já parou para pensar nisso? Que tem certas palavras proféticas que não vão se cumprir na tua vida, a não ser que você vá para a guerra. Tem certas palavras proféticas que você não vai ver. Você pode, às vezes, quando você começa a receber as palavras proféticas mais maravilhosas, suspeite, porque talvez as guerras vão de acordo com a dimensão da maravilha delas. E aqui ele está falando, olha, se você quer realmente viver isso, ele diz assim: eu dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Porque quando você for seguir elas, você vai ter que combater o bom combate, você vai estar na guerra. E Timóteo é o nosso exemplo para acreditar agressivamente nas profecias. Fala comigo, eu preciso agressivamente me apegar nas promessas e nas profecias que vêm de Deus. O Senhor está dando certas palavras e profecias e promessas para você, que parece que estão tão longe de você, porque Ele está vendo um potencial de guerra em você, que talvez você nem enxergue em você mesmo. Ele está te chamando, eu quero que você venha gerar isso no Espírito, eu quero que você venha lutar isso no Espírito. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que o reino de Deus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Tem certas coisas que no reino de Deus você só vai receber, você só vai conquistar através de violência. Eu sei, não soa politicamente correto o que eu estou falando, mas eu não estou falando de uma violência física, eu estou falando de uma violência no Espírito, onde você entra e faz guerra para ter as profecias cumpridas na tua vida. Sabe, o reino de Deus tem momentos que você vai, que nem Jesus diz, a não ser que você seja como uma criança, você não vai receber o reino de Deus. Você tem que simplesmente ser que nem uma criança que deita no colo da mãe e mama, só recebe. Mas vão ter momentos que ele fala assim: não, agora para você receber isso, você vai ter que guerrear. Faz sentido? Ele fala assim, ó, o reino de Deus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. Quantos violentos no Espírito existem aqui nesse lugar? Sabe, o Senhor está esperando um exército espiritual violento, que fala assim: eu vou atrás de cada promessa de Deus. Rapidinho que meu tempo está terminando. Número 3, eu creio que eu sou único, que eu sou significante e que eu tenho dons específicos. Você faz parte de um corpo, você faz parte da família dos que creem, você faz parte do rebanho do bom pastor, você faz parte da noiva de Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você também é único, você é um indivíduo, e Deus pôs certos dons que só você tem, e Ele pôs isso dentro de você. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 4. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Fala comigo em primeira pessoa, fala assim: eu tenho dons diferentes, de acordo com a graça que me foi dada. Deus te deu uma graça, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento específico. Deixa eu dizer uma coisa: não tem ninguém como você. Ninguém vai fazer do jeito que você faz. Você acredita nisso? Ninguém carrega a tua graça, ninguém carrega os teus dons. Deus pôs isso em você. Você carrega uma graça para uma missão específica. Quem que acredita nisso? Você carrega uma graça para uma missão específica, que é alcançar um tipo de gente específica. Você vai alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar. Eu vou alcançar pessoas que você nunca vai alcançar. E o Senhor pôs exatamente em você dons para essa missão específica. E essa missão, quanto mais você entender ela, mais então os dons vão manifestar através de você. Eu tenho um avivalista
que eu amo, que não é mais vivo, mas eu leio as biografias dele, sou sempre impactado. Um homem que foi chamado Charles Finney. Alguém já ouviu falar de Charles Finney aqui? Levanta a mão se já ouviu falar de Charles Finney. Tá bom. Charles Finney, ele foi um homem muito usado por Deus, um homem do Espírito, e se movia no poder e na unção do Espírito Santo. E as pessoas contam das reuniões de avivamento de Charles Finney, e como Deus se movia com poder, e as conversões, e os milagres, e muita gente escuta falar de Charles Finney. Agora, pouquíssimas pessoas já ouviram falar do nome Daniel Nash. Daniel Nash era um parceiro de Charles Finney. Só que sabe o que Daniel Nash fazia? Ele entendeu o seu dom específico. Daniel Nash era um intercessor. Ele era o líder de intercessão do ministério de Charles Finney. E a história, a biografia diz que quando Charles Finney tinha uma cruzada de milagres ou campanha de avivamento a fazer, ele falava assim: Daniel, eu vou estar fazendo no próximo mês uma campanha de avivamento lá em Chicago. Então Daniel Nash, 2 semanas antes, pegava então seus discípulos, eles iam para Chicago, chegavam e entravam num hotel, alugavam os quartos do hotel e montavam ali o seu posto de oração. E eles entravam em jejum 2 semanas antes e começavam a jejuar, orar, clamar e ganhar no Espírito. Charles Finney ainda nem tinha chegado a Chicago. O palco estava sendo montado, a tenda estava sendo levantada para as reuniões, e eles estavam lá no hotel, orando, jejuando, clamando, orando, jejuando, clamando. Quando começavam então as cruzadas, Daniel Nash, ele falava para Charles Finney: você pode ir que eu vou continuar aqui no hotel. Ele nem ia para as cruzadas, muitas delas ele não ia. Você pode ir, eu vou continuar aqui no hotel, eu vou estar em oração, eu vou estar aqui sustentando você no Espírito. Prega o que tem que ser pregado, faça o apelo, ore pelos enfermos, Deus vai fazer, eu entendo o meu dom. E tinha momentos, e eles eram raros, mas Daniel Nash falava assim: eu vou com você para a cruzada hoje. E quando ele ia para a cruzada, ele não ficava na plateia. Daniel Nash então, ele tinha um lugar embaixo do palco. E Charles Finney falava: enquanto eu estou pregando no púlpito, eu sabia que embaixo de mim estava, lá prostrado no chão, Daniel Nash, e eu sentia o fogo da oração dele na planta dos meus pés, enquanto eu trazia a palavra de Deus. Esse aí era um homem que entendeu o seu dom e o seu chamado. A maioria das pessoas gostariam de ser: eu quero ser o próximo Charles Finney. Quem aqui quer ter a revelação que Daniel Nash teve? O dom que você carrega, o talento que você tem. Eu quero dizer para você hoje à noite: você tem aí em você algo que é significante, que Deus pôs para uma missão específica. E número 4, o Espírito Santo está falando com você? Número 4, eu creio que eu tenho a solução e os recursos para todas as circunstâncias. Eu sei, sou a megalomania com essa afirmação, mas eu declaro isso. Eu creio que quando o Senhor me chama para uma circunstância, o Senhor me chama para uma visão, o Senhor põe à disposição todos os recursos e a solução para aquilo que eu vou enfrentar. Olha só o que está escrito em Tiago capítulo 1, abre aí rapidamente, versículo 5 do primeiro capítulo de Tiago, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Anota o que eu vou te falar agora, anota isso aqui e medita nisso. Isso aqui é importante. O medo de não saber o que fazer é um problema maior do que não saber o que fazer. O medo de não saber o que fazer nas circunstâncias que Deus vai te direcionar a estar é um problema maior do que não saber o que fazer. Ele já disse: se você precisa de sabedoria para saber o que fazer,
peça a mim com fé que eu te dou livremente. Tem pouquíssimas coisas que ele garante que ele vai te dar livremente como garantia se você pedir, e uma delas é sabedoria. Se você quer sabedoria, só peça com uma condição: peça com fé. Não vem pedir com mente dividida, porque a pessoa que tem mente dividida é uma pessoa levada por vento. Não pense que tal pessoa vai receber alguma coisa de mim na vida. Se for para pedir, peça com fé. Eu te darei sabedoria livremente. Por isso que o medo de não saber o que fazer é um problema maior do que não saber o que fazer, porque esse medo indica a tua ignorância do Deus que você tem. Se você tem medo de não saber o que você tem que fazer, você não entendeu o Deus que você tem. Porque se você soubesse o Deus que você tem, esse Deus te garante: peça sabedoria, eu te darei sabedoria, você vai ter a solução. Quando as pessoas falam que é impossível, eu vou te mostrar a porta que te leva para o possível. Quando as pessoas falam não existe caminho, eu te mostro no ermo aonde eu já tracei o caminho para você trilhar. Quando as pessoas falam os médicos já falaram que não tem jeito, eu vou te mostrar como eu vou aparecer como médico dos médicos. Você precisa crer quando você pede por sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria. Peça com fé. É isso que a palavra está dizendo. Filipenses 4, versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. Aqui mais um daqueles versículos de tatuagem. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Essa aqui não entra na tatuagem. Sei o que é passar necessidade, ninguém vai tatuar isso. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, o Senhor está dizendo: olha, não importa se você está num momento de abundância, num momento de escassez, eu vou te dar a solução, porque tudo você pode, porque eu te fortaleço. Eu vou te dar uma saída, eu vou te dar a resposta, eu vou te trazer aí a solução, eu vou prover os recursos, porque Deus quer te fazer bem sucedido internamente antes do que externamente. Fala comigo: sustentabilidade. O sucesso que Deus quer que você tenha é um sucesso sustentável. O que seria sustentável então? Sustentável é você ser maior por dentro do que você é por fora. Em outras palavras, não viva de aparências. Em outras palavras, o crente espiritual, ele não vive tentando mostrar algo que ele não é. O crente espiritual não tem uma vitrine incrível e um depósito vazio. Não dá raiva quando você passa no shopping, você vê uma vitrine, você fala: uau, que incrível, essa peça de roupa, vou lá. Você fala: qual que é o teu tamanho? Ah, meu tamanho é esse. Ah, esse aí não tem. Então pega daquela outra coleção aqui, esse aqui. Esse aqui é bonito também. Qual que é o teu tamanho mesmo? Esse aí já não tem. Tá, então tenta esse aqui, essa peça aqui. Ah, esse aí também já não tem mais. Pô, então o que você tem? Ah, a gente não tem muita coisa aqui. Então arranca, esvazia a vitrine, pô. Você não te dá raiva isso? E muitos crentes que vivem e passam uma aparência de vitorioso, mas não tem vitória dentro. Está dirigindo algo que não consegue sustentar. Está vestindo algo que não consegue sustentar. Posta aquilo que não é verdade. Fala para quem está do lado: que sejamos sustentáveis. Sabe, o Senhor, a palavra de Deus fala aqui em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Quem pode crer nisso? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas Cristo Jesus tem muita riqueza gloriosa. E se você tem a revelação da riqueza gloriosa que Ele tem, eu não me preocuparia com isso, porque Ele fala: de acordo com o banco de riqueza gloriosa que eu tenho, eu vou suprir as tuas necessidades. Quais necessidades, Deus? As tuas necessidades, que são mais do que financeiras. O Senhor quer trazer provisão nas suas emoções. Quem pode dizer amém para isso?
O Senhor quer trazer provisão nos seus relacionamentos. O Senhor quer que teu casamento seja um casamento saudável, que o teu relacionamento com seus pais seja um relacionamento saudável, que o relacionamento com seus filhos seja um relacionamento saudável, que você venha ter boas amizades, amizades saudáveis. O Senhor quer prover para você na tua criatividade. No trabalho, quando as pessoas não acham uma solução e você fala assim, me dá só 5 minutos, e você vai para o banheiro, você fecha lá a tua cabine e você começa, Pai, me dá o download, me dá. Aonde Deus, aonde? E você volta e fala assim, ó, tenta por aqui. Faz sentido o que eu estou falando? Você pode pensar até, é impossível. Eu vou te contar um testemunho do meu tio. Meu tio era um engenheiro que trabalhava numa empresa chamada Eaton. E talvez você nunca escutou falar da Eaton, mas a Eaton fazia todas as caixas de câmbio para Chevette e também para, quem lembra dos Diplomata? Você lembra? E ele falava assim, os engenheiros não conseguem encontrar o problema na caixa de câmbio, eu pego a caixa de câmbio, eu levo para casa, e eu lembro, quando pequeno, eu ia lá para casa dele, ele tinha uma oficina lá atrás, ele tinha as ferramentas dele, e depois mais tarde eu fui descobrir, ele punha a caixa de câmbio lá, ele ligava o motor, e ele ficava orando e rodeando, e daí um dia o Espírito Santo falou para ele, pega o cabo de vassoura. Ele pegou o cabo de vassoura, ele botou na caixa de câmbio, e ele falou assim, o Espírito Santo falou para eu botar o cabo de vassoura aqui. E na vibração, o Espírito Santo falou assim, presta atenção na vibração. Agora eu sei onde que é. Desligou, mexeu, falou assim, está fora de sync. Ele consertou bem aonde? Na vibração. Ele era japonês do Japão mesmo, assim, ele casou com minha tia, então ele veio do Japão. Daí o cara lá da Chevrolet, lá nos Estados Unidos, descobriu que o japonês maluco no Brasil conseguiu, com cabo de vassoura, descobrir aquilo que nenhum dos engenheiros lá da Chevrolet conseguia fazer. O cara veio numa das viagens para o Brasil e falou, eu tenho que te dar um prêmio. E o que meu primo fez como bom japonês? Prêmio não, fiz mais nada aqui, obrigação. E daí eles perguntavam, como é que você descobriu, ô Hideo? O nome dele era Hideo. Hideo, como é que você descobriu? Ele falou assim, Jesus mostrou para mim. Eu falei, esse japonês é muito louco, velho. Até hoje a gente conta esse testemunho no meio dos primos. E daí a viúva, que é hoje a minha tia, porque ele faleceu, fala assim, e por isso eu falo, sempre ore que Deus vai trazer a solução para você. Você crê nisso? Tudo você pode naquele que te fortalece. O teu Deus vai prover para você todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Ele quer prover para você na tua criatividade, Ele quer prover suprimento espiritual. Você crê nisso? O Senhor vai prover para você as conexões divinas. Abre tua mão onde você estiver agora. Eu declaro sobre você, em nome de Jesus, conexões divinas, relacionamentos divinos. Pai, eu oro e peço que o Senhor vai trazer para a tua igreja, o teu corpo, os relacionamentos que vão destravar os destinos. Pai, eu peço que o Senhor venha afastar os relacionamentos errados. Pai, eu me apoio agora em Isaías 22, que diz que a porta que o Senhor abre, nenhum homem fecha, e a porta que o Senhor fecha, nenhum homem abre. Pai, abra as portas, fecha as portas, faz caminhos. Eu peço agora, traz soluções, traz revelações, faz os downloads, criatividade, conexões, investidores, aqueles que farão justiça para nós, aqueles que estão precisando de justiça, assim como aquela viúva de Lucas 18. Eu peço, Pai, apressa a tua justiça em nome de Jesus. Eu peço por ressarcimento agora. Eu peço agora que aquilo que é do direito da tua igreja, que venha a ser apressadamente ressarcida em nome de Jesus. E se você crê, diga um amém bem forte onde você está. Glória a Deus, aplauda Jesus. Finalmente, eu creio que o meu passado não me limita e não é desperdiçado por Deus. Aleluia, aleluia.
Eu creio que o meu passado não me limita. Será que a gente pode ter o irmão do teclado aqui? Estou terminando aqui, eu vou orar. Eu creio que o meu passado não me limita. Olha só o que está escrito em Romanos 8, versículo 28. A palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, não algumas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem aqui foi chamado de acordo com o propósito de Deus? Quem aqui ama Deus? Deixa eu dizer uma coisa: em tudo aquilo que você passou, aquilo que você passou pós-Jesus e pré-Jesus, mas quando eu estava pré-Jesus, antes de conhecer Ele, eu fiz muita coisa errada. Deixa eu dizer uma coisa: quando você vem debaixo do sangue de Jesus, o sangue de Jesus não lida só com a tua situação atual, o sangue lida também com a tua situação passada. O que significa isso? Você já esteve dirigindo no teu GPS e você fez a curva errada e o GPS falou: recalculando rota. Fala comigo: graça de Cristo. A graça de Cristo recalcula a tua rota. Você pode ter virado pelas ruas e vielas erradas, mas na graça de Cristo Ele está recalculando a tua rota. Por isso que o teu passado não te limita e não é desperdiçado por Deus. Então, quanto mais você libera a fé nessa declaração, quanto mais você libera a fé que Deus está recalculando tua rota, Deus tem a habilidade incrível de transformar tudo que é negativo em positivo. Não é isso que José falou para os seus irmãos? Vocês intentaram isso para o mal, mas Deus transformou isso para o bem. Tem coisas que teus inimigos estão intentando para o mal, que Deus vai transformar para o bem. Ele não vai desperdiçar nada. Uma vez que você está em Cristo, repita comigo: uma vez que eu estou em Cristo, o Senhor Deus não desperdiça nada. Ele só me prepara. Você crê nisso? Ele não desperdiça nada, Ele está te preparando. Aquilo que passou, está debaixo do sangue, mas Ele não vai desperdiçar. Ele vai usar de alguma maneira. Ele vai transformar aquilo que o inimigo tentou para mal, para ser algo que vai expandir o reino de Deus. Quem pode dizer amém para isso? Abra suas mãos onde você estiver agora. Fecha o teu caderno, tua Bíblia. Eu quero orar com você. Eu quero clamar e pedir agora que o Espírito Santo venha nos tocar. E hoje eu creio que o Senhor quer dar um início, um start, um pontapé inicial a um processo de metanoia. Sabe, eu estou orando e eu estou sentindo como se fosse uma fome do Espírito na atmosfera. Alguns de vocês estão começando a sentir uma fome. Deus, eu quero fazer parte disso. Deus, não me deixa de fora. Eu tenho que renovar minha mente, então eu renovo minha mente. Eu preciso acreditar nas coisas que a tua palavra diz, então me ajuda a mudar meu sistema de crenças. Mas eu preciso ser transformado. Chora. Se você tem línguas, comece a orar no Espírito onde você estiver agora. Pai, eu oro que hoje à noite venha ser uma noite onde o Senhor venha tocar os nossos corações. Eu oro e peço que hoje à noite o Senhor venha tocar as nossas mentes. Pai, eu peço que o Senhor venha gerar fé nos nossos corações. Pai, traz clareza agora. Eu peço que o toque do Teu Espírito Santo venha renovar paixão por Ti. Que o toque do Teu Espírito Santo venha trazer a Tua igreja para o Teu prumo. Eu oro e peço agora para todos aqueles que falam: Pai, eu preciso viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu peço hoje por um toque do Teu poder. Vem com Teu poder. Vem com Tua unção.
Nos constranja com a tua presença, eu te peço. Aonde você estiver, continua focado na presença do Espírito Santo. Esqueça quem está do teu lado, esqueça quem está aqui na frente. Continua aí sentado, só receba, que nem uma esponja que vai sugando o orvalho, vai sugando da presença de Deus. Mais. Mais fogo. Espírito Santo de Deus, vem Senhor, vem com teu fogo. Eu oro por convicção, traz convicção hoje, convicção para vivermos a tua missão, convicção para vivermos a tua missão. Pai, nós não queremos deixar para depois aquilo que o Senhor está nos incumbindo para fazer agora. É desse lado da eternidade que queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço agora que o Senhor arranque as travas da nossa mente agora, Pai. Todas as crenças erradas, hoje nossa mente entre em alinhamento com a tua verdade. Vem Senhor, vem com teu fogo, vem com teu fogo lá de trás até aqui à frente, lá de cima até aqui embaixo. Vem, sopra Senhor Deus. Alguns de vocês já estão sentindo o toque de Deus. Alguns estão sentindo o fogo do Espírito Santo, como se fosse um calor no teu corpo, fisicamente. Alguns estão sentindo como se fosse o poder de Deus, um tremor no teu corpo. É o poder de Deus. Eletricidade é o poder de Deus. Não estranhe, é um sinal físico do que está acontecendo no Espírito. Mais, intensifica o teu toque. Talvez você não saiba porque você está chorando. É o toque do Espírito Santo. Se fisicamente você está sentindo algum desses sintomas, se fisicamente você estiver sentindo algum desses sintomas, fica de pé onde você está. Só fica de pé, como um sinal. Eu estou sentindo o toque do Espírito Santo. Se você não estiver sentindo fisicamente, por favor, não fique de pé. Só fique de pé se você estiver sentindo fisicamente o toque do Espírito Santo. E se você passar a sentir, o momento que você passar a sentir fisicamente o toque do Espírito Santo, só se levante. Mais Espírito Santo, mais. Eu oro agora e peço, Pai, intensifica o teu fogo aqui, desde lá de cima até aqui embaixo. Mais fogo. Pai, vem com o teu poder, mais. Choraba. Se você estiver sentindo tremor, eletricidade, fogo, fica de pé. Se você está sentindo, eu não sei porque estou chorando, fica de pé. O Espírito Santo está tocando muitas pessoas aqui. Deixa o Espírito Santo fazer. Nós vamos dar liberdade a Ele. Mais poder, mais fogo. Intensifica o teu fogo aqui no nosso meio. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor já está fazendo. Nós te bendizemos pelo teu toque. Nós reconhecemos o que o Senhor está fazendo. Eu peço que o Senhor intensifique o teu toque agora. Mais Senhor Deus. Mais Senhor. Você que está de pé, continua só fluindo no Espírito. Você que estiver sentado, se tiver línguas, começa a orar em línguas onde você estiver. Mais. Pai, eu clamo agora por metanoia. Pai, eu clamo agora, Senhor Deus, por uma fome nova, uma fome por Ti agora, em nome de Jesus. Mais. Continua nessa atmosfera, vai buscando você, o teu encontro. Continua buscando.